paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Escribas e fariseus repreenderam Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos. Já é costume deles, tem gente que vem da rua, já vai, pega seu prato, não lava as mãos. Nós sabemos que determinados lugares são sujos. Antigamente, lá para os anos 60, 70, as crianças brincavam de escorregar nos barrancos, se esborrachavam lá no meio da água suja, aí já passava a mão na cara, passava a mão na boca, ficava doente? Sim, dependendo da água, fica doente. Mas era minoria, você não ouvia falar que pessoa morreu por causa de sujeira. É claro que não faz bem, mas um pouquinho de sujeira, né, aquela quantidade exata de sujeira vai te fazer bem, porque você vai criar anticorpos. Para você se prevenir de uma gripe, você tem que tomar muita vitamina C. Na escala das frutas que tem vitamina C, a laranja é a última, o limão é o penúltimo, a primeira é a acerola. Então você tem que ver o que? Ao invés de tomar uma acerola, eu vou tomar 10 limões ou 15 laranjas. É essa a proporção, né? Para poder adquirir um pouco de vitamina C. Então, 2 laranjas por dia, 2 limões por dia, vai te ajudar a criar uma imunidade contra a gripe, seja ela qual for, tá? E eu não vou entrar em detalhes que não interessa. Então, aqui, a tradição, as pessoas dão muito valor para a tradição. Existe um livro que consideram ele mais importante do que a Bíblia. Não, não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. O livro foi escrito pelo homem, mas é a tradição, é o comportamento. Mas espera aí, o que o homem escreveu está acima do que Deus falou? Toma muito cuidado com essas coisas, viu? Muito. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aí pessoas desinformadas, desentendidas, Jesus chamou a cananeia de cachorra. Nunca. Jesus usou algo que os judeus usavam na época. Os judeus chamavam os cananeus de cachorro. Ah, vocês são cachorros e etc. Então Jesus, ele simplesmente usou a mesma frase, ele não chamou. Ele falou: não é justo que tirem os pães dos filhos para darem aos cachorrinhos. E aquela mulher, num ato de humilhação: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então qualquer migalha, qualquer coisa que Jesus fizesse para aquela mulher seria de grande valor, de grande importância e seria algo enorme na vida dela. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme tu queres. E o que aconteceu? A menina foi curada, o demônio saiu daquela alma. Independente do que Jesus disse contra o demônio, só no pensamento de Jesus o demônio já se retirou. Está vendo como Jesus é poderoso? Aí as pessoas inventam moda de: não, vou levar foto para as pessoas orarem na foto, eu vou levar roupa para os pastores orarem nas roupas. Não tem necessidade disso. Gente, Jesus sabe onde você mora, quem é você. Eu estou aqui, eu não sei se alguém está vendo, se alguém está ouvindo, não sei quem é. Mas Jesus sabe, Deus sabe. E o que você precisa, Ele também sabe. Fica na posição, obedeça tão somente para que a tua recompensa chegue. Amém? Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e o largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Essas pessoas, as mesmas pessoas que viram Jesus fazendo todos esses milagres, foram os mesmos que o abandonaram na hora que ele mais precisou. Não precisava ficar a favor, gritando Jesus, não precisava. Mas, pelo menos, fica do lado dele. Fica abençoando Jesus. Fica agradecendo Jesus por tudo que ele fez. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios.
Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Mais uma vez, a segunda multiplicação dos pães. Eram 7 pães e alguns peixinhos. Sobrou 7 cestos. Mais uma vez, de onde Jesus tirou esses cestos? Com certeza ele estava próximo a uma plantação, então havia ali, ou talvez alguém carregando o cesto, porque era muita gente. Ou Jesus estava próximo a uma plantação, ele pegou os cestos emprestados, como da primeira vez, que talvez tenha pego os cestos emprestados. Ou agora, muita gente, vamos dizer que alguns saíram do trabalho e foram ouvir Jesus, foram ouvir os ensinamentos de Jesus. E o que eles estavam carregando? Cestos. Alguns, digamos, cheios, outros vazios. E os vazios que Jesus encheu com o que sobrou dos pães e dos peixes eram 7. Capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Qual é o sinal que Jonas deixou? Os 3 dias que ele passou no ventre do grande peixe, por desobediência, por ser teimoso. E nós hoje vemos tantos milagres que Deus está fazendo, mas a maioria cega pelo seu egoísmo, pelo seu, como vou dizer, ganância, né? É tanta ganância, é tanto egoísmo, porque eu quero, eu tenho que ter, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que estudar, se preocupam tanto com as coisas desse mundo, que se esquecem de Deus. Estão tão cegos que não conseguem ver os sinais de Deus, não conseguem ver a criação de Deus, não conseguem enxergar a si mesmo. De que adianta tanta coisa, tanta riqueza, tanta fortuna, tanta fama? E como Jesus dirá um pouco mais à frente, ainda hoje pedirão a tua alma. Nós vimos, ficamos sabendo, aquele rapaz tinha 200 milhões em moedas, bitcoins. Tinha. O que fizeram? Mataram. Ainda hoje pedirão a tua alma. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É um monte de fermento que é lançado por aí. Mentiras, hipocrisias, falsidades. Você tem os livros verdadeiros que falam sobre Deus, mas também há inúmeros livros que falam de Deus, que na verdade não é o Deus Criador, não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Por isso que leia à vontade, mas selecione, não coloque tudo no coração.
viu? Porque é fermento e vai te fazer mal, tá certo? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Para algumas pessoas, Jesus se revelava, como nós vamos ver lá na frente a mulher cananeia. Eu vejo que o senhor é profeta. Sim, eu sou o próprio Jesus. Né? Porque as pessoas já estavam esperando, já tinham dado ouvidos, ouviram, colocaram no coração, estavam à espera. Aquela mulher cananeia, Jesus, filho de Davi, como é que ela sabe que Jesus é filho de Davi? Porque ela ouvia. E por que Jesus operou um milagre na vida dela, sendo que não era tempo de tirar as coisas de Israel para darem para as outras pessoas que não fizessem parte do reino de Israel? Não é o momento, não, eu estou aqui apenas para o meu povo Israel. Não é tempo de abençoar os cananeus, não é tempo de abençoar os confins da terra. Isso que ele quis dizer. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vimos ali atrás que Pedro, não, tu és o Cristo, Filho de Deus. Simão Barjonas, de agora você será chamado Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa. E agora o mesmo Pedro, Jesus fala para ele: Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas do reino de Deus. Estranho, né? Nós estamos na igreja ouvindo a palavra de Deus, mas no momento em que nós nos desapercebemos, olha, vamos nos distrair com isso, com aquilo, é onde o diabo pode agir na tua vida. E aí você esquece de Deus. Deus prometeu algo para mim, está demorando. Fica quieto, ele prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele entregará nas tuas mãos. Tenha paciência, tenha fé e perseverança. Persevere na tua fé, isso agrada a Deus. É o momento dele, não é a hora que você quer, é o momento de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Dos que estão aqui, não passarão pela morte,
até que vejam o Filho do Homem vir. Isso, Jesus já está fazendo uma referência a Apocalipse, a o último momento do Apocalipse, quando aquela guerra, não, vamos aniquilar. Quando alguém disser, vamos aniquilar o povo de Deus, é hora que Jesus volta. Por isso, a palavra não passa. Nós, a igreja, será arrebatada. Nós não ficaremos aqui para ver a destruição. Não faremos parte disso. Infelizmente, pastores ficarão, presbíteros ficarão, missionários, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias ficarão, mas a igreja fiel, a noiva de Jesus, essa será arrebatada. E aí, coitado de quem ficar. Se alguém, olha, não tem nem o que dizer de tão horrível que será.